Muito bem, então vamos ver o que o Senhor quer falar hoje conosco, né? Abra a tua Bíblia no Salmo de número 15. Graças a Deus. Salmo de número 15. Glória a Jesus. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: o cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar? Gui está dando um probleminha aqui. Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Graças a Deus. Fale com o Senhor. Querido Deus, te dou graças, ó Pai, por esta hora que podemos estar aqui para ouvir a tua palavra. Te agradeço, Senhor, e peço que o teu Espírito Santo esteja falando agora com a tua igreja. Esteja falando conosco, Senhor, nesta noite. Me usa, ó Pai, me cobre com o sangue de Jesus para que eu possa pregar a tua palavra com sabedoria, com graça do teu Espírito Santo, que eu diminua e o Senhor cresça. Para a tua glória, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Vamos esperar um pouquinho, só ele chegar com outro microfone. Não sei o que é que deu aqui, né, irmãos? Mas já vamos continuar. Graças a Deus. Amém. Então vamos lá. O que o Senhor vai falar conosco hoje? Salmo de número 15, irmãos. Quantas e quantas vezes a gente já leu esse salmo, né, e já ficou pensando, será que eu sou um cidadão do céu? Eu quero fazer essa pergunta para você. Será que você é um cidadão do céu? Ou você ainda é um cidadão do mundo? A Bíblia aqui está nos dizendo as qualidades de alguém que é um cidadão do céu. Ou seja, que não tem a sua casa aqui, a sua morada aqui, mas que mora aqui por enquanto, mas no seu espírito sabe que a sua casa é no céu. Amém? Então veja só, quem escreveu esse salmo aqui foi o rei Davi. E esse salmo aqui, todo o foco dele, né, todos os 5 versículos dele, o foco é a comunhão com Deus.
Tá, irmãos? Então é a maneira que Deus deseja que nós sejamos para podermos ser um cidadão do céu. Então veja só, quando diz ali, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quando Davi faz essa pergunta, ele nos dá a ideia de que Deus aqui é um anfitrião que está convidando pessoas para irem em uma festa na sua casa, na casa de Deus, né? Então Deus aqui é o que faz o convite, ele faz um convite, está implícito aqui no texto, mas ele diz, quem habitará? Então Deus faz um convite, e daí Davi diz assim, quem habitará? Ou seja, depois que as pessoas foram convidadas, quem é que vai permanecer? Nós temos até um outro versículo que diz, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então a ideia que nos dá aqui no Salmo 15 é essa. Que Deus é um anfitrião, o Senhor da casa, então, que está fazendo um convite para que todos possam ir para a sua casa, ou seja, para a casa de Deus, para o reino dos céus, né? Quando diz aqui, ó, no teu tabernáculo, ou quem há de morar no teu santo monte, está se referindo ao céu, a morada eterna, a glória, né? Aqui não está falando de templo físico, a nossa igreja, não, está falando, na época aqui para os hebreus, falava a respeito do templo, né? O templo, o tabernáculo no tempo de Davi, depois o templo construído no tempo de Salomão. Mas, para nós aqui é quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Em outras palavras, nós podemos dizer assim, Senhor, o Senhor convida a todos para ir para o céu. Mas quem que vai permanecer no céu? Porque convidar é uma coisa, né? Convidar, fazer um convite, Deus convida a todos, de todas as raças, de todas as nações, não importa qual seja a situação financeira, Deus não se importa com isso. Então Deus convida a todos. Mas quando Davi faz a seguinte pergunta, quem habitará, quer dizer, quem permanecerá? Então é porque tem condições que têm que ser cumpridas para que a pessoa possa permanecer no templo de Deus, ou no santo monte de Deus, ou seja, no céu, ser salvo. Amém? Ficou entendido isso? Então não é qualquer um que vai ser salvo, irmãos. Frequentar uma igreja não é sinônimo de salvação. Frequentar uma igreja não quer dizer que a pessoa é salva. A pessoa pode frequentar uma igreja a vida toda, e quando morrer ir para o inferno. Aí de que adiantou? Né? Como eu falo sempre para vocês, frequentar a igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus, e quando a pessoa muda de vida, deixa de fazer aquilo que fazia antes para fazer agora o que é correto diante de Deus. Amém? Então isso sim. Mas só por frequentar não. Então, ó, todos são convidados a ir para o céu. Deus quer salvar a todos. Mas Ele não vai salvar a todos porque muitos não querem ser salvos. Ele quer salvar, mas muitas pessoas não querem ser salvas. Então essa é uma das coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, nós gravamos um dos nossos vídeos, nós falamos sobre, existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Existe, uma delas é essa. Deus não pode salvar quem não quer ser salvo, né? Então Deus quer salvar a todos, mas Ele não obriga ninguém a aceitar a salvação. Então se a pessoa não quer ser salva, não quer aceitar Jesus como Salvador, Deus não pode salvar essa pessoa. Porque é a pessoa que tem que fazer a escolha. Então Deus convida, mas nem todos vão permanecer, porque para permanecer no Monte Santo ou diante de Deus, tem que ter certas qualidades. Que essas qualidades são segundo a vontade da pessoa. Ela que tem que querer
praticar isso para poder ser salva, né? Então veja só, quando daí o salmista diz assim, o rei Davi diz assim: quem há de morar no teu santo monte? Aí Deus responde, né? Deus está respondendo nesse salmo através da boca do Davi. Então Deus diz assim, ó, ele perguntou, quem vai morar? E Deus diz, o que vive com integridade. O que é viver com integridade? Ser íntegro. Ser íntegro é ser completo. É ser inteiro. Então, se o contexto aqui está falando de salvação, essa integridade aqui, então, tem que ser inteiramente, a pessoa tem que ser inteiramente de Deus. Porque não pode existir metade do mundo e metade de Deus dentro de um mesmo coração. Ficou entendido? Então a pessoa tem que ser por inteiro, tem que ser íntegro, tem que servir a Deus com inteireza de coração. O que é isso? Realmente servir a Deus sem fingimento. Ser íntegro, ser correto, procurar fazer as coisas certas. Sempre nós não vamos conseguir, porque nós somos pecadores, né? Mas quando a gente tem a vontade de fazer as coisas certas, já é 90% de chance de a gente acertar. Então a gente tem que procurar ser íntegro, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa, né? Daí termina ainda esse mesmo versículo dizendo assim, ó, e pratica a justiça. Então é isso, ser íntegro é você ser inteiro na escolha que você fez. Se você escolheu a servir a Deus, você vai ser inteiro nessa escolha. Quer dizer, você é inteiro para Deus. Não existe reserva de domínio no teu coração. Não tem um pedacinho aqui que você diz, não, Senhor, todo o meu coração é teu, menos esse pedacinho. Daí isso não funciona, né? Não é assim? Daí não funciona. Então, ser íntegro, ser inteiro, ser correto, fazer as coisas certas. E ser justo, procurar ser justo, ó, praticar a justiça. Praticar a justiça, nós sabemos que o único justo, verdadeiramente, é Jesus. Mas nós fomos justificados pelo seu sacrifício. Então, hoje nós somos justos de Deus, através do sacrifício de Jesus, que é o justo, o correto, o santo. Amém, irmãos? Então, quem que vai permanecer diante de Deus? Quem que vai morar no céu? A primeira característica é essa. Uma pessoa íntegra, que sabe o que faz, que procura fazer as coisas corretas, que de vez em quando erra, mas pede perdão. E a maior parte do tempo ele procura ser justo, praticar a justiça. Aí ainda diz assim, ó. E de coração fala a verdade. Essa parte aqui, às vezes a pessoa pode dizer assim, isso aí não está dizendo nada, falar a verdade é que não pode mentir. Mas não é só isso. Quando diz aqui, e de coração fala a verdade, quer dizer que a pessoa vai expressar pela voz, pelas palavras, aquilo que realmente está no coração. De coração fala a verdade, porque veja só, quantas vezes as pessoas falam uma coisa, mas não é aquilo que está no coração. Entendido isso? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que... vamos dar um exemplo assim bem simples. Uma determinada pessoa, uma mulher, cortou o cabelo. Né? Aí vem a outra e diz assim, ai que lindo que ficou. Mas ela está falando aqui, ó, porque lá no coração ela está dizendo, ficou horrível. Entendido o que é falar de coração, é verdade? Então, quantas são as vezes que nós falamos coisas que nos nossos lábios é verdade, mas que no nosso coração não é.
Então, falar de coração a verdade. Fale aquilo que realmente você sente no teu coração. Não enganar. Não enganar. Esse exemplo aí foi só uma coisinha simples, mas que deu de vocês entenderem o que é. Né, irmãos? Então, falar de coração a verdade. Aquilo que você pensa, não engane o outro. Fale aquilo que está no teu coração. Ah, pastora, mas se eu falar aquilo que está no meu coração, vai ofender a pessoa, vai magoar a pessoa, não vai mais querer falar comigo? Mas se você não falar aquilo que está no teu coração, então evite de falar qualquer coisa para essa pessoa, porque senão você vai estar pecando, porque aqui está dizendo de coração fala a verdade. E se você tiver no coração uma coisa e falar outra, é mentira. Entendido? Estão vendo como vai além da mentira esse falar a verdade aqui? Porque nos lábios é uma coisa, mas no coração é outra. Então, quantas são as pessoas que acham que estão a caminho do céu, mas vivem em falsidade com o seu próximo, com o seu irmão? Vão para o céu? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Né? Então veja só, e por que, pastora, que Deus exige tanto isso? Porque Ele é santo, e só pode permanecer perto dEle quem também for santo. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então nós temos que fazer o possível para cumprir o que Deus quer. Mas como eu já falei, pastora, mas a gente não consegue, o único que nunca pecou foi Jesus, realmente. Mas o nosso pecado de cristão é aquilo que eu digo sempre para vocês. É um acidente, aconteceu. A gente vai lá, se ajoelha, pede perdão. Senhor, eu não quero mais fazer, mas tem que ter arrependimento sincero. Agora, aquele que gosta de ficar fazendo a mesma coisa, o mesmo erro, sempre, 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 esse não está procurando ser santo. Entendido, irmãos? Então, nós temos que ser santos porque Deus é santo. Mas enquanto estamos aqui, ainda vamos pecar. Só que temos que fazer de tudo para não pecar. Tem diferença de fazer de tudo para não pecar ou viver pecando porque gosta de pecar. Amém? Então, olha só. O que vive com integridade e pratica a justiça, então, é ser íntegro, correto, praticar a justiça, ser justo, não fazer nada que vá contra aquilo que é justo, que é certo. E de coração fala a verdade. Então, meu irmão, a partir de hoje, não fale mais uma coisa que você não está sentindo no teu coração. Fale aquilo que realmente é. Ou então, não fale nada. Né? Porque sexta-feira nós ainda estudamos isso ali, no estudo bíblico, que nós vamos prestar contas diante de Jesus no tribunal de Cristo, de cada palavra que sair da nossa boca. Foi assim, irmãos? Foi, né? Então, se as minhas palavras vão me fazer pecar, fecho a boca, não vou falar. Porque qualquer coisa que eu fale, eu vou dar contas diante do tribunal de Cristo. Eu vou prestar contas ao Senhor por cada palavra. Cada palavra que sair dos teus lábios está registrado no céu, num livro chamado de memorial, onde é escrito todos os dias aquilo que nós fazemos. Hoje, no final do dia, você pode ter certeza que no teu espaço lá desse livro chamado de memorial, foi escrito tudo o que você fez. Mas não passa uma linhazinha sequer. Não passa uma vírgula. Tudo que nós fazemos durante o dia está registrado. Eu falo durante o dia, mas não quer dizer que a noite está livre, tá, irmãos? Durante dia e noite. Todos os instantes da nossa vida. Então está tudo registrado. Então nós podemos esquecer de alguma coisa que nós falamos, e esquecemos mesmo. Mas Deus não esquece. Então um dia nós vamos prestar contas de cada palavra. Por que que a Bíblia nos orienta
né? A tomar cuidado com as palavras. No livro de Tiago, né? Nós ainda vamos falar mais para frente um pouquinho aqui sobre isso, mas chama tanto atenção, a Bíblia nos chama tanto atenção para cuidarmos das nossas palavras. Porque nós vamos prestar conta de cada uma. Certo? Amém, irmãos? E ainda continua, ó, a mesma coisa aqui. O que não difama com sua língua. É isso aqui que eu estava falando já. Prestar contas de tudo que falamos. O que não difama quer dizer aquele que não fala mal do próximo, não calunia o próximo, não inventa coisa. E quando fica sabendo de alguma coisa, não sai falando para os outros aquilo. Então esses vão morar no céu. Será um cidadão do céu. Uma pessoa que é do céu e não do mundo. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então estão vendo como aqui, ó, desde o versículo 2 está falando a respeito dos lábios, do cuidado que nós temos que ter. Não falar mentira, falar o que o coração está sentindo. Não difamar, ou seja, não falar coisas que não deve. Não fazer mal ao próximo, nem lançar injúria contra o seu vizinho. Isso aqui tudo está relacionado ao pecado da língua. De falar demais, de falar coisa que não deve, de inventar coisa dos outros. Né? Quem faz isso então? Vai permanecer nessa festa, nesse convite que Deus fez? Não. Então não vai permanecer, não vai habitar no tabernáculo. Ainda diz aqui, ó, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que é isso? A palavra réprobo é aquele que foi banido da sociedade por mau comportamento, uma pessoa que é malvada, esse é o réprobo. Então, uma pessoa que é detestada por causa das suas atitudes. Esse é o réprobo que a Bíblia fala. Então, diz aqui que o que vai permanecer no tabernáculo de Deus é aquele que despreza o réprobo. O que é isso? Que despreza as pessoas que praticam o mal. Então, se eu sou um cidadão do céu, eu não vou me misturar com esse tipo de gente. Que pratica o mal, que envergonha, que faz coisas só para prejudicar os outros. Eu não vou me associar a esse tipo de gente. Ah, pastora, mas tem que falar com a pessoa para pregar o evangelho. Falar para pregar o evangelho é uma coisa. Se associar é outra. Então, um salvo, um que vai morar no tabernáculo, despreza pessoas desse tipo. Ou seja, despreza as atitudes destas pessoas e não vai praticá-las. Amém, irmãos? Entendido? Muito bem. Aí, continua dizendo assim, ó, mas honra os que temem ao Senhor. Então, se eu sou um cidadão do céu, eu vou desprezar aos malvados e as suas atitudes, mas vou honrar aos que temem ao Senhor. E esse honrar aqui também tem uma coisa por trás, não é só honrar de respeitar, mas é honrar no sentido de valorizar. Eu vou valorizar aqueles que temem a Deus, não olhando condições financeiras, nem cor de pele, nada disso. Eu vou honrar aqueles que realmente servem a Deus. Pode ser a pessoa mais pobrezinha da terra, mas se serve a Deus, eu vou honrar essa pessoa. Quer dizer, eu vou respeitar, eu vou tratar bem, eu vou elogiar, porque ela serve a Deus. Eu não posso elogiar e gostar só dos que demonstram ter mais do que eu. Entendido isso, irmãos? Então, eu não posso passar a mão na cabeça do réprobo, que é o malvado, e desprezar os que temem ao Senhor, porque eles são pobres. Ficou entendido isso? Então, diante de Deus não existe preferências.
O que Deus diz aqui é: aquele que vai habitar no santo monte dele é aquele que não faz julgamentos por causa de dinheiro, por causa de cor, por causa de raça. Então, o que é salvo vai desprezar os malvados e vai honrar os salvos, seja rico ou seja pobre, seja preto ou seja branco, seja amarelo ou seja vermelho, não importa a cor, a raça ou a condição financeira. Temos que honrar aqueles que realmente servem a Deus. Amém, irmãos? Ficou entendido isso então? Aí ainda continua dizendo assim, ó, são 5 versículos, mas que nos dão assim um resumo de como que a gente tem que ser diante de Deus. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que é isso, jurar com dano próprio? Aí você pode dizer, pastora, mas a Bíblia diz que nós não devemos jurar por nada. Mas esse jurar aqui não é no sentido de fazer juramento diante do Senhor. Esse jurar que está escrito aqui é que promete alguma coisa e tem que cumprir. Olha só, vou substituir a palavra jura então, o que promete e cumpre mesmo com dano próprio. Outro exemplo para você entender bem. Se eu digo assim para alguém, tal dia eu vou fazer tal coisa. Pode esperar que eu vou fazer. Né? Tem coisas, irmãos, que a gente acaba esquecendo, isso é normal, não estou falando disso. Mas eu estou falando de quando você empenha a tua palavra. Por exemplo, a pessoa diz assim, vamos fazer um negócio, eu vou te comprar este terreno e tal dia, de certeza eu vou te pagar. E aí chega no dia, porque ela teve uma outra dificuldade, ela teve uma outra necessidade, ela gastou o dinheiro que ela tinha prometido de dar para o outro, e chega lá e diz, olha, desculpe, eu não tenho agora para te dar. Vocês acham que isso é correto? Porque diz aqui, o que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, não se desculpa. Se eu disse que eu vou pagar tal dia, mas eu precisei do dinheiro e gastei, eu errei em gastar, porque eu já tinha empenhado aquele dinheiro. Então eu errei em gastar. Mesmo que eu ficasse no prejuízo, eu tinha de honrar a minha palavra e entregar o que eu prometi. Ficou entendido, irmãos? Então é isso que está dizendo aqui, O que jura com dano próprio não se retrata. Quer dizer, você marcou de cumprir alguma coisa. Cumpra e não se desculpe. Porque se você se desculpar, porque para você não ficar no prejuízo, é pecado. Mas eu precisei do dinheiro, eu gastei e agora eu não tenho. Ficasse você no prejuízo, mas a tua palavra tinha de ser mantida com o teu próximo. Entendido isso? Por exemplo, eu ia marquei de dar, vamos usar um valor bem pequeno, marquei de dar R$10 para tal pessoa. Mas aí eu fiquei sem pão, eu fui comprar um pão para eu comer e deixei de pagar. Né? Um exemplo bem simples assim. Mas ficasse sem o pão, ficasse com fome, porque a tua palavra você tinha que cumprir. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então é isso, o que jura com dano próprio. Vou cumprir o que prometi, não vou me desculpar. Mesmo que eu fique no prejuízo. Aí diz aqui também, no versículo 5, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O que é usura aqui? O que não empresta o seu dinheiro com usura. É juro. Juros. A palavra de Deus é contra qualquer pessoa que cobra juro de algum dinheiro emprestado. A palavra de Deus é contra agiotas. É essa palavra que diz para quem empresta dinheiro, né?
Não é correto diante de Deus esse tipo de atitude. E assim, se eu emprestar um valor para alguém, a Bíblia mesmo nos orienta que é melhor dar do que emprestar. Mas se você combinou que a pessoa vai te devolver, não cobre um centavinho sequer de juro. Quando alguém te perguntar, você tem para me emprestar? Tenho. Vai me cobrar juro? Não. Não vou cobrar juro. Por quê? Porque a Bíblia é contra. Quer ver? Só para te confirmar, abra a tua Bíblia em Êxodo 22, 25. Êxodo 22, 25. Diz assim, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Palavra de Deus, Deus é contra a pessoa que cobra juro, porque isso é se beneficiar da desgraça do outro. E o mundo hoje em dia só vive em torno disso, né? Juros de banco, juros de empréstimo, juro disso, juro daquilo. É juro. E vocês acham que Deus se agrada disso? Não. Deus não se agrada disso. Só que nós não podemos mudar o sistema do mundo, o sistema do comércio, o sistema financeiro do mundo. Nós não podemos mudar. Mas nós podemos cumprir na nossa vida o que Deus quer. Não cobre juro. Ainda mais um versículo para você confirmar. Levítico 25, 35. Levítico 25, 35 ao 37. Está vendo, irmãos, como a palavra de Deus nos fala sobre tudo, tudo, tudo na vida, tudo que a gente precisa saber está na Bíblia. A Bíblia é completa. Olha o que diz. Levítico 25, 35. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustenta-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Ficou claro, então, que Deus é contra o juro, irmãos? E contra a pessoa enriquecer na desgraça do outro. Porque tem gente que diz assim, vou me aproveitar. Estão vendendo barato porque estão falindo, vou comprar. Isso é errado, irmãos. O preço tem que ser justo. Então, nunca queira se beneficiar em cima da desgraça dos outros. Deus é contra isso. Amém? Então, olha só, nada de cobrar juro. Deus é contra. Por quê? Porque um cidadão do céu, para permanecer no céu, então, para ser um cidadão do céu, não pode dar o seu dinheiro com usura, ou seja, com juros. Ainda diz assim, nem aceita suborno contra o inocente. Hoje o que a gente vê muito por aí é esse tipo de coisa também, né? Alguém quer matar o outro, diz, te dou tanto para você pôr um fim na vida daquela pessoa. E paga um valor. E a pessoa aceita. E Deus está dizendo aqui, nem aceita suborno contra o inocente. Então a palavra do Senhor é contra isso. E um dia todo esse sistema do mundo aí, tudo o que está acontecendo no mundo, vai ser julgado por Deus.
Não pense você que Deus está fechando os olhos para tudo isso que acontece hoje em dia. Não, Deus nunca fechou os olhos desde o início e nunca vai fechar. Porque Ele vê todas as coisas e Ele vai fazer justiça. Às vezes a gente diz assim, mas como, né? Tem pessoas que dizem assim, como que Deus permite uma coisa dessa? Não é que Deus se agrade disso, do mal de alguém. Mas Ele dá livre-arbítrio, a pessoa faz o que quer e um dia vai prestar contas a Ele. Então nós, como cidadãos do céu, nós temos que evitar essas coisas. Amém? E aí então, para terminar o Salmo de número 15, diz assim, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Ou seja, é salvo, é de Jesus, está ali, é firme na presença de Deus. Porque uma coisa puxa a outra. Essas exigências que Deus faz aqui no Salmo 15, na realidade são um resumo dos 10 mandamentos. Porque se nós formos olhar os 10 mandamentos, é isso aqui. Não fazer mal ao próximo, né? É um resumo. Então, um cidadão do céu, uma pessoa que diz que é salva, que está fazendo de tudo para chegar ao céu, não pode agir da maneira que Deus não quer. Temos que tentar fazer de tudo para conseguir e sermos um cidadão do céu. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus 22. Mateus 22, do 11 ao 14. Glória a Deus. Mateus 22, do 11 ao 14. Na realidade, esse texto aqui é desde o versículo 1, porque é a parábola das bodas, é justamente do que nós estamos falando a respeito do Salmo 15, onde Deus faz um convite, é um anfitrião, né? Ele fez um convite e foi receber convidados na sua casa para umas bodas, uma festa. Mas nós não vamos ler todo esse capítulo porque ele é longo. Então aqui diz que um rei fez um convite para uma festa e que alguns recusaram, né? Mas que daí os seus servos saíram pelas encruzilhadas convidando as pessoas e a festa se encheu. Diz ali, o banquete ficou repleto de convidados. Agora no versículo 11, daí é o que eu quero explicar para você, que diz assim, entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos. Então veja só, aquilo que nós já falamos antes. No Salmo 15, então, Deus é um anfitrião, ou seja, o dono da casa, o dono da festa, o dono das bodas, de casamento, né? Fala em vestes nupciais aqui. E aqui, então, em Mateus 22, quando fala, depois leia todo o texto na tua casa, que fala a parábola das bodas, você vai ver que é bem isso aqui que o Salmo 15 explica. Porque aqui diz o seguinte, várias pessoas entraram na festa desse rei aqui. Era uma festa e tinha que ter roupas certas para poder estar nessa festa. Aí o rei foi olhar os convidados que estavam à mesa, ou seja, para participar da festa. E ali ele notou um homem que não tinha a veste nupcial, ou seja, aquela veste que era para aquele tipo de festa, para aquelas bodas de casamento. E aí ele disse o quê? Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E o que não estava vestido decentemente para a festa, emudeceu, quer dizer, tremeu. Por quê? Porque diante de Deus, nós temos que ter uma roupa especial, irmãos.
Para ser um cidadão do céu, nós temos que ter uma roupa especial. Aqui nessa festa, o costume da época, aqui desse texto aqui, quem fazia o convite para a festa dava as roupas para os convidados. Então os convidados iam e se vestiam com as roupas que o dono da festa dava. Ele fazia tudo. Mas esse homem entrou sem essa roupa. Então ele não estava apto para participar daquela festa. Ele não estava de acordo. Aí você diz assim, mas por que tem que ser assim? Veja só, irmãos, você por um acaso, quando é convidado para ir em um casamento, em uma formatura, um aniversário, qualquer coisa assim, você vai do jeito que você está em casa? Não, né? Você procura se arrumar um pouquinho, não é verdade? E aqui, veja só, essa festa que nós estamos falando do cidadão do céu, é no céu. Ou seja, é diante do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do 3 vezes Santo, diante de Deus. Então nós não podemos nos apresentar nessa festa e ser um cidadão do céu vestido de qualquer tipo. Mas agora eu sei que você já entendeu, porque eu já falei aqui outras vezes, mas olha só, essa roupa que nós precisamos ter, não é esse tipo de roupa aqui que a gente usa agora, não é isso. Mas é uma roupa para você se apresentar diante da maior autoridade do universo. Se você um dia for falar com o presidente, se tiver essa oportunidade, você não vai lá de chinelo de dedo de bermuda, né? Você vai querer se arrumar um pouquinho também, porque é uma autoridade, né? Não é assim? Então imagine aqui a autoridade que é Deus. Nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito, com qualquer roupa. E que roupa é essa que nós não podemos nos apresentar diante de Deus? A roupa do pecado. Nós não podemos estar com roupas sujas diante de Deus, porque o pecado é sujo, é uma sujeira, ele nos mancha, ele nos suja. Entendido, irmãos? Então nós não podemos ser um cidadão do céu e estar diante de Deus e participar dessa festa que Deus convidou de qualquer jeito. Por isso que Davi disse assim, quem habitará, no sentido de quem permanecerá, porque muitos são convidados, Deus convida a todos, mas só vai ficar aquele que tem a veste especial. Só vai ficar aquele que se veste dignamente. Entendido? Amém? E que roupa é essa, então, que nós temos que ter? O sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é quem nos dá essa roupa. Por mais rica que seja a roupa física, material aqui que a pessoa possa ter, diante de Deus não vale nada. É considerada a roupagem do pecado. E a roupa do pecado, então, suja, porque o pecado, irmãos, ele é como um câncer que gruda na pessoa. Você sabe que essa doença é tão terrível, né? Porque gruda, o pecado é assim. O pecado gruda em nós, por isso ele é tão terrível. O pecado é pior que o diabo. Muitas pessoas têm medo do diabo e não devem ter. Por quê? Porque o diabo, ele não é tão perigoso quanto o pecado. A pessoa tem que pedir para Deus que tenha condições e força para não pecar. De manhã, quando você orar, diga assim, Senhor, me ajude, eu não quero pecar. Porque o pecado é pior que o diabo, irmãos. Porque olha só, a palavra de Deus nos diz, quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Ali vai citando todas as coisas, nem a altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus, nem o diabo. Mas o pecado, sim, nos separa de Deus. Não que Deus vai se separar de nós. Nós é que vamos nos separar de Deus pelo nosso pecado. Entendido? Então, por isso o pecado é tão sério. E por isso o pecado suja o ser humano. Ele gruda como um câncer na pessoa. E ali ele vai corroendo e afastando cada vez mais a pessoa de Deus. Então,
Por isso é que nós precisamos de roupas novas, porque essa roupa do pecado que nos suja, que nos contamina, não vai permitir que nós venhamos a permanecer no Monte Santo de Deus. Foi o caso deste homem aqui, ó. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Quer dizer, sem a veste correta? Cadê a veste de festa? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. O que é esse amarrai-o de pés e mãos aqui? É lançar no inferno. Ó, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então a pessoa que não tem as vestes necessárias para permanecer no santo monte de Deus, para ser um cidadão do céu, vai para o inferno. Entendido, irmãos? Então daí eu te pergunto, você já trocou de roupa? Ou ainda está com as roupas sujas do pecado? Nós temos que ter as roupas de Jesus. O Senhor Jesus nos veste. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Que esse exemplo eu ouvia muito tempo atrás e gosto sempre de usar ele porque representa bem esse assunto aqui. Tinha um fazendeiro, você talvez já até tenha ouvido essa história, porque vários pastores usam a mesma história. Tinha um fazendeiro, ele tinha muita vaca, muito boi, muita ovelha. E daí ele tinha 2 ovelhinhas que estavam para dar cria. Elas iam ter os filhotinhos. E uma das ovelhas, ela deu cria e o filhote morreu. A outra deu cria e ela morreu. Então daí o fazendeiro ficou com uma mãe sem um filho e um filho sem uma mãe. O que ele fez? Ele pegou o filhotinho da ovelhinha que morreu e colocou para mamar na ovelhinha que tinha perdido o filhote. Entendido? Achando assim, não, ela vai amamentar, né? Vai cuidar do bichinho ali porque é uma ovelhinha. Mas não, a ovelhinha rejeitou o filhote que não era dela. Aí o que é que ele pensou? O que é que eu posso fazer? Por que a ovelhinha rejeitou? Porque podia ser igualzinho o filhote, mas o cheiro não era o mesmo. Então a ovelhinha, quando ele botou lá o filhotinho, ela cheirou no filhotinho e viu que não era o cheiro do filhotinho dela que tinha morrido. Ela não era o mesmo cheiro. Ela rejeitou e começou a maltratar aquele filhote. Aí o que é que o fazendeiro fez? Pegou o filhotinho morto, tirou a pele e revestiu o filhote vivo. Costurou a pele do outro no filhotinho vivo. Né? Aí quando a ovelha cheirou, era o cheiro do filhote dela. Entendido, irmãos? Os animais fazem isso, né? Eles conhecem pelo cheiro. O ser humano também, um bebezinho sente o cheiro da mãe, né? A mãe sente o cheiro do filho, isso é natural. Então, daí a ovelhinha aceitou. Daí você pode dizer assim, mas pastora, o fazendeiro enganou a ovelha, né? Então, alguém engana a Deus? Não. Porque quando o Senhor Jesus nos reveste, olha só, o mesmo que o fazendeiro fez com a ovelha, Jesus fez conosco. Porque o Pai não podia nos aceitar, porque Ele é santo e nós cheirávamos a pecado. Entendido? Aí o que é que aconteceu? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por nós e nos revestiu, quer dizer, nos cobriu com o seu cheiro, com o seu sangue. Quando o Pai olha para nós hoje, Ele não enxerga o nosso pecado, Ele enxerga o Filho dele que morreu por nós. Entendido isso, irmãos? Então hoje,
quando nós nos colocamos diante de Deus, se nós não tivermos essa roupa nova, nós vamos ser condenados. Mas como nós recebemos essa roupa de Jesus, o Pai olha para nós e enxerga em nós o sangue de Jesus. A ovelhinha sentiu o cheiro do filhote. O Pai sente em nós o cheiro de Jesus. Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então, por isso, hoje nós podemos nos colocar diante do Pai, em nome de Jesus, e ser abençoado, ser perdoado, ser salvo. Então, nós podemos ser cidadãos do céu hoje, porque temos a veste de Cristo sobre nós. Amém, irmãos? Entendido? Veja só, né, como é importante saber a palavra do Senhor, porque se nós não tivermos o conhecimento disso, a gente vai querer ser salvo por si próprio, e por si próprio ninguém é salvo. Ninguém é salvo, nós ainda falamos isso também no estudo, sexta-feira, que ninguém é salvo pelas suas próprias obras. Por isso que tem pessoas que dizem assim, mas eu vou para o céu porque eu não mato, eu não roubo, eu não incomodo ninguém, se eu não posso ajudar, eu não atrapalho. Mas só que tem um detalhe, a salvação não é por obras. Então a salvação é só para aquele que já tem essa roupa de Jesus, que aceitou o sacrifício de Jesus. As nossas obras não vão nos salvar, nós vamos prestar contas de cada uma delas diante do tribunal de Cristo, mas não para ser salvos. Nós temos que fazer obras boas, porque nós já somos salvos. Isso nós falamos bastante sexta-feira, né, irmãos? Então, assim, você deve fazer obras boas? Claro que sim, mas não pensando que essas obras vão fazer você ser salvo. Porque não é pelas obras. Os espíritas fazem assim, achando que vão ser salvos pelas obras boas que eles realizam. E eles realizam boas obras mesmo, mas não vão ser salvos por isso. Porque a salvação é pela fé. Pela fé em quem? Em Jesus. É pela graça de Deus. A salvação é pela fé e graça de Deus em nós. Pela fé em Jesus. Então não são as nossas obras. Então eu não preciso fazer nada de bom para os outros, porque daí eu já sou salvo, está tudo bem. Não, você não deve fazer boas obras para ser salvo, mas você deve fazer boas obras porque você é um salvo. Amém? Então essa é a diferença. Mas então veja só, o cidadão do céu, voltando lá agora para o Salmo de número 15, então diz ali, no finalzinho dele, quem deste modo procede não será jamais abalado. Ou seja, será um salvo, será um verdadeiro cidadão do céu. Então, para nós sermos cidadãos dos céus, nós temos que agir assim. E deixar de fazer coisas que a gente fazia antes, quando tínhamos ainda a roupagem do pecado, a roupagem do mundo. Quando nós ainda éramos vestidos, manchados e sujos pelo pecado. Ficou esclarecido, irmãos? Então, seja um cidadão do céu. Pastora, mas hoje em dia as pessoas fazem tudo e parece que quanto mais eles fazem coisas erradas, mais bem eles se dão na vida. E eu estou sofrendo aí sem ter o que preciso para querer fazer as coisas certas? Continue fazendo, meu irmão, porque olha daí o que diz ali. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Ou seja, como eu digo sempre para vocês, você pode sofrer um pouquinho aqui. Mas lembram da nossa corda da mensagem passada? Aquele pedacinho aqui você pode sofrer, mas depois todo aquele espaço você vai ter júbilo de alegria. Então vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus e ser um cidadão dos céus. Então, olha só, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Davi está dizendo, o Senhor convidou, mas quem que vai ficar? Todos que o Senhor convidou vão ficar? Aí a resposta vem de Deus, não. Só vai ficar aquele que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho,
O que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Então Deus está dizendo, esses vão ficar na minha festa que eu convidei. Os outros não têm roupa adequada. Vão ser jogados fora nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Como a Bíblia se completa? Tudo se completa. A Bíblia é única, né? Então, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos proceder desta maneira, irmãos. Nós não podemos ser cidadãos do mundo. Por isso que tem certas coisas que a gente não combina para nós. Não combina, né? Não é correto. Não falamos aqui que tudo no mundo gira em torno de juros? Não é para nós. Ah, pastora, mas é preciso às vezes. Não, tem coisa que você tem que fazer por causa do sistema. Mas você não vai se unir a ele. Né? Nós não somos do mundo. Nós apenas estamos no mundo até Jesus vir nos buscar. E Ele está vindo. Graças a Deus, Jesus está voltando. Amém? Sejamos cidadãos dos céus. Vamos orar? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Graças